Boa noite. Boa noite. Eu vou tirar a máscara, tá bom? Que bom ver vocês aqui, tem bastante gente hoje, né? Fico feliz em ver vocês, viu? Fico feliz mesmo. Tinha alguns que eu não via já há algum tempo, né? Então fico muito feliz em ver todos aqui. Confesso que uma das minhas alegrias é vir aqui e ver o Silvio, porque o Silvio ficou doente bastante tempo, né? Então, nessas últimas vezes que eu vim aqui e ver você cantando aqui é uma alegria, meu amigo. Fico muito feliz, viu? Muito bem, eu quero fazer uma oração agora para agradecer pelas ofertas e dízimos que nós entregamos e quero orar também já pela mensagem dessa noite. Então, feche seus olhos assim como você está e nós iremos orar. Grandioso Deus, bom Pai, louvado Senhor seja o seu nome, porque o Senhor tem sido bom para cada um de nós. Obrigado também porque essa noite nós estamos aqui, já louvamos o seu nome e agora a sua palavra está aberta diante de nós. E o nosso desejo é que seu Santo Espírito venha sobre nós, de maneira que o nosso coração se abra para a mensagem dessa noite e que a mensagem traga um impacto que produza em nós mudanças para a honra e glória do seu nome, para o nosso crescimento espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, abra a sua Bíblia ou abram a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Encontraram aí? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versinho 1. O Aleph está animado, hein? Que maravilha! É bom, viu? Eu gosto de som de criança. Depois que a gente é pai, as coisas mudam, né? É uma benção. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 8. Vocês acharam aí? Nós vamos começar a ler no versinho 1, tá bom? Aqui diz assim. Acharam? Evangelho de João, capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio deles todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Até aqui. Uma das primeiras palavras do versículo 1 do capítulo 8 é entretanto. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. E essa palavra é importante porque essa palavra mostra para nós que o que está acontecendo aqui nessa história tão conhecida está totalmente conectado com o que vem antes, no capítulo 7, entende? Tanto que em algumas Bíblias tem o subtítulo A Mulher Adúltera. Nessa Bíblia que eu estou, no capítulo 8, tem esse subtítulo, mas em algumas outras Bíblias nem tem subtítulo aqui antes desse versículo primeiro, porque o que nós temos desde o capítulo 7 é todo um corpo, apenas uma história. Tem alguém aqui que tem uma Bíblia sem subtítulo antes do versículo 1 do capítulo 8? Algumas não tem, né? A mulher adúltera. Por quê? Porque é toda uma história que vem antes. Então nós vamos conversar sobre esse episódio, mas antes disso eu quero que você abra no capítulo 7,
para que você entenda toda a história que vai culminar com a conhecida história da mulher adúltera, que nós temos então no capítulo 8 do Evangelho de João. Se você olhar para o capítulo 7, o capítulo 7 vai começar com talvez um subtítulo, na minha Bíblia tem dizendo assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. E o capítulo 7 começa dessa maneira. Acompanhe comigo aí, Evangelho de João, capítulo 7 agora, a partir do verso 1. Começa dizendo assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Jesus está aqui já no terceiro ano do seu ministério. E o terceiro ano do ministério de Jesus é chamado pelos teólogos de o ano da oposição, porque a oposição a Jesus durante esse terceiro ano estava muito forte. O primeiro ano é chamado de o ano da inauguração, o segundo o ano da popularidade e o terceiro é conhecido como o ano da oposição. A oposição dos sacerdotes, a perseguição dos fariseus estava ferrenha já a essa altura. Eles queriam de qualquer maneira prender a Jesus, porque a influência de Jesus sobre as pessoas crescia cada vez mais e eles não gostavam nada disso. Então o texto diz aqui no versículo 1 que Jesus estava andando pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, já que lá os judeus procuravam matá-lo. Então aqui Jesus estava evitando Jerusalém, estava evitando a região da Judéia e pregava na Galileia. Contudo, o versículo 2 vai dizer assim: ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. A festa dos tabernáculos era uma das 3 grandes festas dos judeus, que eles iam até o templo em Jerusalém para comemorar, que havia sido instituída desde os dias de Moisés. E essa festa da festa dos tabernáculos estava chegando, e essa festa era comemorada em Jerusalém. Então o versículo 3 diz assim, acompanhe comigo, no capítulo 7: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos. Interessante, né, que às vezes a gente não para pensar que Jesus tinha irmãos, né, na família. A gente pensa só em José, Maria e Jesus, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Os estudiosos concordam, e Ellen White também vai nessa direção, de que os irmãos de Jesus eram apenas filhos de José e não filhos de Maria. Maria de fato era virgem quando deu à luz a Jesus, né? O mais provável, e Ellen White confirma essa ideia, é que quando José se casou com Maria, José já era mais velho e José era viúvo, e ele tinha filhos já. Então Jesus tinha irmãos por parte de pai, mas eram da família de Jesus. E esses irmãos então eram mais velhos de Jesus, e o texto vai dizer que esses irmãos não seguiam Jesus. Quer ver? Acompanhe comigo. Olha o que esses irmãos disseram para Jesus. Eu vou ler mais uma vez o versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar, que Jesus estava na Galileia, né? Deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Então o versículo 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E Jesus vai responder assim: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Veja, Jesus tinha irmãos, e esses irmãos não criam em Jesus, e eles sabiam que Jesus era perseguido na Judéia. Eles queriam matar Jesus na Judéia, e eles chegam para Jesus e falam assim, né? Vai lá para a Judéia, vai lá, vai pregar. Se não quer ser conhecido por todo mundo, então vai lá, entende? Qual que é o contexto aqui então? O início da festa dos tabernáculos. O versículo 10 vai dizer que mais tarde Jesus de fato subiu a Jerusalém para a festa dos tabernáculos.
E o texto também do capítulo 7 vai dizer que mesmo antes de Jesus chegar lá na festa dos tabernáculos, a cidade de Jerusalém se encheu das pessoas que foram para a festa e Jesus era assunto lá. Muitas pessoas já criam que Jesus era o Messias e esperavam que Jesus fosse à festa para ouvi-lo. Muitas outras pessoas não criam que Jesus era o Messias, mas eles conversavam entre si. E o texto vai dizer que alguns diziam: olha, eu acho que ele é o Messias. E outros diziam: não, eu acho que ele está enganando o povo. E o povo ficava discutindo essas coisas. Alguns acreditavam, outros não acreditavam, mas fato é que Jesus era assunto nessa festa, mesmo antes de chegar. Então Jesus chega na festa, vai ao templo e lá Jesus começa a ensinar. As pessoas ficam em volta de Jesus, os que criam e os que não criam. E todo esse movimento, é claro, enchia os fariseus de inveja e ódio. Tanto que quando a gente chega no versículo 32, o texto vai dizer que os fariseus enviam guardas para prender Jesus. Versículo 32 diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, de que alguns acreditavam, outros não acreditavam, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. A oposição a Cristo para os fariseus era grande aqui. Mas então a gente chega no versículo 45, que é belíssimo. Os guardas vão até Jesus para prendê-lo, mas Jesus está pregando e os guardas ficam impressionados ao ouvir Jesus. E o versículo 45 diz assim: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? E responderam eles, olha que bonito isso: jamais alguém falou como este homem. Já pensou, irmãos, que maravilha isso? Aqueles homens eram guardas romanos, homens duros. Eles receberam uma ordem para prender Jesus, mas quando chegaram lá, eles simplesmente não puderam, não conseguiram. Ouviram Jesus falar e ficaram boquiabertos e voltaram sem Jesus. A reação dos fariseus foi muito forte. Versículo 47: replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades, ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa, o texto diz. E então vem no capítulo 8, verso 1, que diz: Jesus, entretanto, foi para onde? O que diz? Isso. Então o que acontece? Por que tem esse entretanto aqui no capítulo 8, verso 1? Porque o autor, João, está fazendo um contraste aqui. Está dizendo assim: enquanto aqueles homens que estavam discutindo lá, que não acreditavam em Jesus, que estavam perseguindo Jesus, estavam lá numa situação tensa, e eles foram para casa. Enquanto eles foram para casa, Jesus foi para onde? Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar. Resultado disso, irmãos, é que na manhã seguinte Jesus estava ensinando o povo do Evangelho. Passou a noite em oração e na manhã seguinte estava pregando para as pessoas. Já os fariseus e sacerdotes, o oposto disso. Durante a noite maquinaram, ficaram pensando num plano para atacar Jesus. Ficaram maquinando. E de manhã eles executaram o plano. A ideia era a seguinte: pegariam uma mulher, levariam a um ato de adultério, para que pudessem pegá-la em flagrante, e então jogar aos pés de Jesus, como eles o fizeram.
E a pergunta deles era capciosa. Eles perguntaram: na lei Moisés mandou a gente matar as mulheres pegas em adultério assim flagrante. E o Senhor, o que o Senhor fala? O próprio texto diz, no versículo 6, que eles perguntaram isso tentando Jesus. E a ideia deles era a seguinte: se Jesus falasse assim, bom, a lei falou para apedrejar, então vamos apedrejar, pode apedrejar. Se Jesus permitisse que eles a apedrejassem, a matassem ali naquele momento, os fariseus podiam dizer assim: olha, soldados romanos, venham aqui, ó, esse homem mandou matar essa mulher. E tinha um problema grande: os judeus não tinham autonomia para condenar ninguém à morte. Tanto que quando Jesus foi condenado à morte pelo Sinédrio, eles tiveram que levar Jesus para quem? Para Pilatos, que era o governador romano, para que Pilatos condenasse ou aprovasse a condenação à morte, porque eles, como judeus, não tinham essa autonomia. Então, se Jesus mandasse matar a mulher, eles poderiam chamar os soldados: olha, esse Jesus aqui não se submete às suas leis, pode prendê-lo. E Jesus seria preso pelos soldados romanos. Mas por outro lado, se Jesus dissesse assim: não vamos apedrejar, os fariseus podiam dizer: está vendo? Esse homem não segue a lei de Moisés. E se ele não segue a lei de Moisés, ele não pode ser o Messias. Vocês entendem? Essa era a ideia. Essa era a ideia. Então, para eles, esse era o plano perfeito. Porque se Jesus falasse sim, preso pelos soldados romanos, acabou o problema deles. Se Jesus falasse não, então não pode ser o Messias. Você vê? Para eles era o plano perfeito. Sabe, irmãos, existe uma grande lição para nós aqui. Aqueles homens eram líderes da igreja. Mas liderança da igreja, irmãos, não é um cargo, entende? A gente não é pastor, ancião, diretor de grupo, só porque a gente foi colocado nessa situação. Liderança espiritual se faz com espiritualidade. Aqueles homens, fariseus, sacerdotes, podiam ter sido colocados como líderes da igreja, mas eles não eram líderes espirituais. Jesus não tinha sido empossado, mas Jesus era um líder espiritual e as pessoas o seguiam, porque ele era um homem de oração. Você entende? Isso é importante para nós líderes. Somos nós homens de oração? Ou será que nós estamos no cargo apenas empossados por outras pessoas? Se formos apenas empossados, nossa influência não trará nenhum fruto. Mas se, como Jesus, somos homens de oração, então as pessoas irão nos seguir. O plano parecia perfeito, mas eles estavam lidando com Jesus, o Deus encarnado. E como você vai enganar, pegar o Deus encarnado? É claro que Jesus iria sair dessa situação como ele o fez. No versículo 6, diz que Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. E então o versículo 7 do capítulo 8 completa dizendo: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ellen White diz que o que Jesus estava escrevendo na terra eram os pecados ocultos daqueles homens que estavam ali. Por isso que, quando eles se aproximaram e olharam o que Jesus estava escrevendo, Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe quem eu sou. Por isso, irmãos, que eles não conseguiram atirar a pedra na mulher. Se Jesus talvez não tivesse escrito as coisas ali, eles podiam ter feito, porque os fariseus se orgulhavam, né?
de que eram espiritualmente superiores, né? Não pecavam. Mas eles viram que Jesus sabia, Jesus conhecia. Essa história nos ensina muito sobre a questão do julgamento que nós fazemos com relação às pessoas, né? Julgamento, aquela pessoa lá pecou. Mas alguns dias eu estava nos meus momentos de meditação lendo essa história, e um ponto me tocou muito o coração, e foi isso que me motivou a pregar sobre esse assunto essa noite. E não é nem essa questão do julgamento, mas é o versículo 9 e depois o 10. Então no 9 eles ouvem essa resposta, começam a sair, e o 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Sabe, enquanto eu estava lendo essa história há poucos dias, me veio à mente que só aqui, irmãos, só aqui no verso 10, quando Jesus diz: mulher, onde estão os teus acusadores? É só aqui, irmãos, que essa mulher é tratada como um ser humano, porque até aqui ela era apenas um objeto do plano maquiavélico dos fariseus. Os fariseus não se importavam em quem era aquela mulher, eles não se importavam qual era o nome dela, eles não se importavam que arrastá-la nas ruas de Jerusalém e jogá-la aos pés de Jesus iria expor aquela mulher. Eles não se importavam se aquilo ia marcar a vida dela, eles não se importavam se ela ia ser conhecida na comunidade por causa daquilo. Eles não queriam saber. O plano deles era para pegar Jesus. Essa era a ideia, esse era o plano, esse era o foco. A mulher era apenas um objeto do plano, era só isso, nada mais. Isso não nos surpreende, porque o versículo 7 já mostra como que aqueles homens tratavam o povo. Quando os guardas chegaram e falaram assim: olha, como a gente pode prender esse homem? A reação dos fariseus foi: algum dos fariseus acreditou? Quem creu naquele homem? Apenas, eles dizem assim, apenas essa plebe que é maldita. Irmãos, agora diz para mim, como pode um líder religioso tratar as pessoas assim? Como pode? Que religião é essa que faz os seus líderes tratarem as pessoas assim? Essa plebe maldita usa uma pessoa, leva essa pessoa ao adultério, arrasta essa pessoa sem querer saber quem que ela é, se ela ia passar vergonha, não queria saber. Que tipo de gente é essa? Irmãos, isso deve nos fazer pensar na maneira que nós tratamos as pessoas, porque se nós não tratamos as pessoas como seres humanos, se nós não tratamos as pessoas com bondade, com humanidade, irmãos, tem alguma coisa errada com a nossa religião, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo, porque o cristianismo que Jesus ensinou não é esse. O cristianismo que Jesus ensinou fala sobre amar as pessoas. O cristianismo que Jesus ensinou trata o ser humano como ser humano, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele falha. O cristianismo que Jesus ensinou olha para as pessoas e vê nas pessoas filhos de Deus, carentes da graça de Deus, carentes da misericórdia do Senhor Jesus. Sabe, se o nosso cristianismo é verdadeiro, se a nossa religião é significativa, se a nossa religião faz alguma diferença na nossa vida, isso não deve impactar apenas se eu guardo ou não o sábado, isso não deve impactar apenas se eu sou não dizimista,
Isso deve impactar na maneira que eu trato meu pai. Isso deve impactar na maneira que eu trato minha esposa. Isso deve impactar na maneira que eu trato meu vizinho. Isso deve impactar na maneira que eu trato meu filho. Isso deve impactar a maneira que eu trato os funcionários da minha empresa. Isso deve impactar a maneira que eu trato o meu patrão. Isso deve impactar a maneira que eu trato os meus amigos. A religião verdadeira, a religião que Jesus ensinou, olha as pessoas com amor, trata as pessoas com bondade. Essa é a religião que Jesus veio nos ensinar. Esse é o cristianismo verdadeiro. Olha o ser humano e não vê nele um objeto. Um objeto que a gente pode usar para as nossas conquistas, para alcançar os nossos objetivos. Mas olha o ser humano e vê o ser humano. Vê uma pessoa. E se é um ser humano, se é uma pessoa, então não existe nada nesse mundo mais importante. Não existe nada nesse mundo mais precioso. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que não existe nada nesse mundo mais complicado do que gente. As pessoas têm os seus problemas, irmãos. As pessoas são difíceis. E eu sei e entendo que algumas pessoas são ainda mais difíceis do que outras. Não é verdade? Tem pessoa que é difícil. Mas sabe aquela pessoa difícil? Vizinho? Difícil. Chefe? Difícil. Filho de Deus. E os pais amam seus filhos, mesmo os difíceis, mesmo aqueles que são complicados. Jesus trata aquela mulher como uma pessoa, conversa com ela, chama: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém sobrou? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Sabe, irmãos, meu desejo e minha oração essa noite é que as pessoas conheçam que nós somos cristãos, não apenas porque a gente não trabalha no sábado, mas que eles conheçam que nós somos cristãos pela maneira que nós os tratamos, com amor, com bondade. Esse é o cristianismo verdadeiro. Sabe que quando as pessoas veem a gente se arrumando, né, colocando uma roupa social, pegando a Bíblia e indo para a igreja, eles podem olhar para a gente e falar: esse é crente. Mas quando a gente agir com bondade para essas pessoas, eles vão olhar para a gente e dizer: esse é cristão. Que você seja reconhecido como cristão. Esse é meu desejo e minha oração essa noite. Vamos ficar em pé.